Começa agora o programa Diário de Oração, aqui pela Rede Século XXI. E antes da nossa reflexão, eu tenho uma dica para você. Nós temos todos os momentos de oração na nossa igreja e em alguns muito especiais. E aqui a dica que eu tenho é essa. Na Presença do Senhor é o livro da irmã Luísa, que vai te ajudar a viver momentos importantíssimos diante do Santíssimo Sacramento. Para adquirir, é só você acessar o nosso site, shoppingcatólico.com.br. Ou então ligue para a gente, 0800 777 0021. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre algo que eu sempre tive como uma referência ao longo de toda a parte, digamos, espiritual, dos retiros, dos momentos de espiritualidade que a gente sempre teve dentro do seminário, fora do seminário. Eu sempre aprendi isto, de que nós precisamos ao longo de toda a nossa vida, diante das dificuldades, diante de algum problema em específico, procurar ser sensato. Eu devo ser sensato. E às vezes a gente mistura um pouco a história quando se trata disso. É claro que todas as nossas palavras, qualquer palavra que você vai usar para definir isso, você vai cair na questão da prudência, no discernimento e assim por diante. Mas é muito importante que ao longo da nossa vida, quando nós tivermos algumas coisas para serem resolvidas, que a nossa intimidade com Deus naquele momento deveríamos fazer isso, não é? Que na nossa intimidade com Deus nós pedíssemos na oração que nós tivéssemos a sensatez para poder, de maneira objetiva, tranquila e serena, decidir aquilo que é melhor. A gente sempre diz assim, que o sensato, ele vale ouro, porque as suas atitudes são atitudes fundamentadas em Deus. O livro da sabedoria fala disso com uma propriedade imensa e nós sabemos o quanto o livro da sabedoria nos ajuda a discernir sobre tantas coisas, apresentando situações, fatos e resoluções sobre esses fatos a partir da sensatez. E a palavra de Deus ainda diz, olha, o homem insensato, ele não vale nada, porque ele perde de fato a razão de existir quando ele toma atitudes que não deveria. E aí a gente começa a traduzir isso para a nossa vida, não é? No nosso dia a dia, quantas coisas às vezes nós precisamos decidir sobre elas e às vezes, muito tempo depois, a gente pensa assim, puxa vida, eu faria diferente se fosse hoje. Eu teria um pensamento diferente se fosse hoje. Eu conseguiria resolver de outra maneira se aquilo que aconteceu há 10, há 5 anos, há um mês ou ontem, se fosse hoje. Mas aí é que a palavra de Deus, ela busca a vida de cada um de nós e de maneira muito bonita apresenta isso para a gente hoje, dizendo assim, olha, aquele que coloca a sua vida no Senhor sempre será um homem, uma mulher, uma pessoa sensata. Porque a palavra de Deus dá a cada um de nós esta capacidade de, diante das dificuldades, optar, perceber aquela que é melhor, ou a atitude melhor a ser tomada, ou a palavra melhor a ser dita. Então, por isso que hoje, no nosso dia de reflexão, nesse diário de oração, pense nisso, traga isso para o seu coração de maneira bonita, pensando assim, olha, eu quero viver, eu quero ser esse homem insensato, essa mulher insensata, sensato, diante das coisas que Deus me apresenta, diante dessas realidades que eu tenho. E assim a gente começa a entender melhor que, de fato, nós temos vários caminhos a serem percorridos, mas se a gente consegue discernir melhor, a gente acaba vivendo a sensatez. Pense nisso. Fique então agora com a bênção de Deus para você e para toda a sua família. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.